Então esse é o nosso papel. Se aproximarmos das pessoas com os fatos históricos da palavra de Deus revelada, para tirar das pessoas aquilo que é mito, aquilo que é superstição, aquilo que é uma doutrina ou aquilo que para ela é um ensinamento em que ela acredita, mas que é superstição, que é apenas um mito. Portanto, nós precisamos ter um outro conceito em mente, que é a parte 2 que nós conversamos. Religião e espiritualidade. Então, o que é religião e o que é espiritualidade? Qual a diferença entre essas duas coisas, como que elas se comportam? A gente já comentou sobre isso, mas vou aprofundar um pouquinho. Então, religião. Primeiro, religião era para os romanos o serviço cultico, a liturgia correta. Era você cumprir o ritual corretamente. Aquilo ali era religião. Era o ritual religioso. Por isso que eles dizem, o fulano fez religiosamente tal coisa. Religiosamente sigo aquele horário. É um ditado popular. Por quê? Porque no conceito romano, religião era isso, seguir rigorosamente o ritual. Então eles falavam, seguiu algo religiosamente. Está tendo esse conceito romano. Mas aí vem o Agostinho, né, fantástico, teólogo, vai dizer que religião é religar o homem a Deus, é ligar, amarrar. E aí se espalha esse conceito. Agora, para você entender melhor o que é religião, você precisa entender o que é espiritualidade. Espiritualidade é uma dimensão do ser humano que todos nós temos. Todos nós temos. É como se fosse uma antena de rádio, colocada aqui invisivelmente em você, e aí você anda tipo aquele bonequinho do Fit, com aquele negocinho nas costas, só que é invisível. E esse negócio de espiritualidade, ele capta sinais, digamos assim. Agora aqui nessa sala, aí onde você está agora, existem várias frequências de rádio. Se você tiver antena, se você sintonizar a antena corretamente, você vai captar, seja ela AM, FM, você vai captar as ondas dessa rádio. Então, espiritualidade é isso. Você está andando por algum lugar e você chega num ambiente. E aí você fala assim, mas que ambiente pesado. Pesado por quê? O que mudou? É a tua anteninha funcionando. Ou aquela voz que diz para você assim, não faça isso, não mexa, não toque aí. É a tua anteninha funcionando. Ou se você é pentecostal, você está lá no culto. Somos de Jesus. Daqui a pouco você recebe aquela intuição muito forte para falar alguma coisa para alguém. Você percebe que você sabe algo que se tornou conhecido em você, se tornou conhecido na tua mente, sobre uma outra pessoa que às vezes você nem conhece. E aquilo fala assim, eu sei algo sobre aquela pessoa, eu preciso falar algo para aquela pessoa. E aí, se você é pentecostal, né, você já vai começar, e aí você vai dizer assim, meu filho, eis que te digo. Não é assim? Claro, você pode chegar para a pessoa também e falar assim, não, fulano, Deus está falando comigo. Deus tocou no meu coração para falar isso, isso e isso para você. A pessoa vai dizer, é verdade. Porque nós temos essa dimensão espiritual, essa espiritualidade está em nós. Está em nós. Há uma discussão teológica se o corpo e o espírito produzem a alma, ou se o corpo, a alma e o espírito são três coisas diferentes. Mas a questão é que nós temos esse espírito, essa espiritualidade. E em algum momento da tua vida, você percebeu que existem mais coisas entre o céu e a terra.
do que sonha a nossa vã filosofia, a nossa razão. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que nós podemos explicar. E quando você percebeu isso, você começou a buscar explicações para isso, que é maior do que você não controla, mas que você percebe que tem. Quando você buscou explicações, você começou a formar as suas doutrinas, e essas doutrinas formadas formam hoje aquilo que é a tua religião, aquilo que é a tua religiosidade. Às vezes você não frequenta uma igreja, mas com certeza você tem algum tipo de religiosidade. Porque você, em algum momento da tua vida, teve que explicar esse negócio. E teve que fazer um esforço para isso. Inclusive para negá-lo, se você for ateu. Então, a espiritualidade é essa dimensão do ser humano que está em nós, faz parte de quem somos. E, consequentemente, a religião é a explicação daquilo que não podemos explicar, mas que está em nós. E aí nós saímos dando razões, explicando. Portanto, é por isso que nós criamos tantas religiões, tantas seitas e tantas heresias. Agora, o que é uma seita e o que é uma heresia? Heresia, ou seita. Do grego, aéresis, significa escolha, opção ou partido político, claro, né? Corrente de pensamento. No latim, essa palavra, aeresis, ela é seda, que veio para o português como seita. Então você tem seita e heresia no mesmo patamar. No conceito comum, nós dizemos que seita, no conceito comum lá na tua igreja, quem estuda um pouquinho ou conversa lá, no conceito comum, seita é aquele grupo religioso que não faz parte da fé cristã ou que, por alguma razão, possui heresias, possui doutrinas erradas. Então, no senso comum, seita é o grupo religioso e heresia é a doutrina errada daquele grupo. Ok? Ok? Por isso que você está lá brincando, às vezes fala assim, não fala heresia aqui perto de mim, viu? Isso aí é uma heresia. Então, heresia é isso. Existe muito essa brincadeira entre nos seminários, por exemplo, você fala muito a palavra de heresia. Isso é heresia, não fala heresia. Está pregando muita heresia lá, o pessoal brincava, né? Se você está pregando muita heresia lá na igreja, entendeu? Não fala assim heresia como seita. Quando se fala seita, aí já vem o grupo religioso. Mas na prática a palavra é a mesma coisa, que é falar doutrina errada, partido político ou um grupo religioso, no caso, que ganhou essa proporção. Ok? E doutrina. Doutrina, do latim, né? Doutrina. O que quer dizer isso? Doutrina significa ensino. Qualquer tipo de ensino. Para a Bíblia Sagrada, existem 3 tipos de doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. Quer dizer, existe uma influência maligna para a produção de algum tipo de pensamento. Existem as experiências espirituais para a criação de novas doutrinas. Por isso que Paulo vai dizer, olha, se vir um anjo do céu em luz e falar com você e te revelar um novo evangelho, que não seja esse evangelho a qual nós estamos firmados, a qual nós, apóstolos, estamos falando com vocês, considere isso maldito. Por quê? Porque se não for compatível com o ensino dos apóstolos, com o ensino de Jesus, você deve considerar maldito. Porque existe essa influência. Tem doutrinas dos homens, né, que vai ser do interesse deles, ou algo que foi criado pelos homens, claro, e os ensinos de Deus. Por isso a importância da teologia, de encontrar na história os fatos históricos que demonstram a revelação de Deus. Onde está a revelação de Deus? A Bíblia apresenta 3. A revelação de Deus está na natureza, e aí eu gosto muito do Adalto Lourenço, não sei se você conhece. O Adalto vai falar um pouquinho sobre como ele enxerga Deus na criação, por exemplo, porque a Bíblia fala em Romanos que
que Deus está ali naquele poema, chama o universo criado de poemos. Então, será que nós não estamos sabendo ler o poema? Então assim, mas ninguém tem desculpa nenhuma, porque os homens são indesculpáveis para Romanos, porque as coisas que Deus criou e o próprio Deus está revelado claramente na criação. Então, você tem uma outra revelação, além dessa que é as coisas criadas, você também tem a palavra de Deus, são os fatos históricos que demonstram que as Sagradas Escrituras e esse livro, a maneira miraculosa como ele chega até nós, as cópias que fazem hoje com que a gente tenha aí quase 100% de certeza, os manuscritos que foram encontrados conseguem remontar toda a originais desses textos. Então eu acredito assim que mais do que confiar, a gente tem provas cabíveis na história para acreditarmos que esse livro é a palavra de Deus. E depois nós temos a pessoa de Jesus, que também é um fato histórico, tá? É um fato histórico. Jesus é um fato histórico. Nós trabalhamos com esses três fatos históricos, que demonstram que Deus se revela claramente ao homem. Então os homens não têm desculpas, eles podem inventar desculpas, mas eles não têm desculpas para acreditar nas doutrinas corretas, naquilo que nós chamamos de ortodoxia, doutrina correta. Também não tem desculpas para fazer aquilo que na teologia nós chamamos de ortopraxia, que é a prática correta da verdadeira espiritualidade. Ok? Muito bem, vamos para frente.